Olá, pessoal, tudo bem? Professora Viviane Cristina. Nós estamos aqui no nosso segundo simulado. Vamos fazer a correção. Vocês já têm aí o gabarito comentado. Então, vou compartilhar o texto com vocês, como fizemos da outra vez. E vamos aproveitar para revisar os temas, né, que eu coloquei aqui para vocês no simulado. Lembrando que qualquer dúvida, entre em contato, tá? Não passem adiante no estudo sem as dúvidas. Estou elaborando questões que abordem o maior número de tópicos possível. Então, nós temos, dentro dos tópicos previstos no edital, vários subtópicos, né? Vários temas a serem explorados, e o meu objetivo é passar por todos eles, para que não tenhamos surpresas na prova, para que apareçam questões que vocês já viram pelo menos parecida e possam aí gabaritar as questões de direitos humanos. Vamos lá? Então, aqui na primeira questão, eu tratei do tema das gerações ou dimensões de direitos humanos, que cai em toda a prova, então, tanto para a Polícia Civil do Paraná quanto do Pará. Eu penso que alguma questão, de alguma forma, nem que seja uma alternativa, vai envolver esse tema das gerações ou dimensões. E eu coloquei aqui da seguinte forma: conforme o ensinamento de André de Carvalho Ramos, os direitos humanos consistem em um conjunto de direitos essenciais a uma vida digna. As necessidades humanas variam e, de acordo com o contexto histórico de uma época, novas demandas sociais são trazidas juridicamente inseridas na lista dos direitos humanos. Então, nós temos aqui justamente a ideia da historicidade, de que o nosso rol ele é aberto, acompanha a evolução social. Então, sempre iremos ganhar novos direitos. A sociedade está em constante evolução e, com isso, os nossos direitos eles vão crescendo, né? A nossa lista de direitos vai crescendo, vai se ampliando. O autor nos remete à característica da historicidade, bem representada pelas gerações ou dimensões de direitos humanos. Sobre tais gerações, é incorreto afirmar, grife, circule, escreva de novo a palavra. Nós estamos buscando a alternativa errada. Muito cuidado com isso, porque eu não me canso de repetir, o nosso cérebro é treinado para buscar a resposta certa. Então, quem nunca, né, gente? A questão pedia a incorreta e você marca a correta. Cuidado com isso. Eu aconselho, né? Você lê uma alternativa, ela tá certa, coloca o certo na frente, coloca um ok. E eu gosto, né, de fazer alguma marcação para deixar bem claro ali que eu olhei a questão e que aquela está certa ou que aquela é a errada, para eu não me confundir aqui com o enunciado da questão. Então, nós queremos a errada. Letra A. Segundo a teoria geracional de Carol Vazak, de 1979, teríamos 3 gerações de direitos humanos relacionados ao lema da Revolução Francesa, ou seja, liberdade, igualdade e fraternidade. Certinho. O Carol Vazak estava proferindo uma palestra em Estrasburgo e ele faz essa analogia que se torna muito famosa, né? Cai no gosto aí dos doutrinadores e é bastante utilizada. Então, ele remete cada uma das gerações a uma das palavras que formam o lema da Revolução Francesa. A primeira geração, né, os nossos primeiros direitos seriam os direitos de liberdade, civis e políticos. Segunda geração, os direitos econômicos, sociais e culturais, direitos de igualdade. Lembrando que igualdade aqui no seu sentido material, porque a igualdade formal, que é a igualdade perante a lei, é um direito de primeira geração, não confundam isso. E a terceira geração, os direitos de fraternidade ou solidariedade, que é uma palavra mais moderna que também é utilizada, são os direitos difusos ou coletivos em sentido amplo. Essa é a teoria tradicional de Carol Vazak. Vocês vão, em regra, seguir essa teoria em provas objetivas, tá bom? A partir daí temos divergências, temos autores que criaram novas gerações, mas como não existe consenso, as bancas costumam cobrar em provas objetivas até a terceira. Até eu usei um pouco mais aqui na questão para, se aparecer quarta e quinta, vocês já terem alguma noção, tá bom?
Então, a letra A está correta. Letra B, os direitos de igualdade, segunda geração, são os direitos econômicos, sociais e culturais. São chamados de liberdades positivas por exigirem uma atuação positiva do Estado na sua concretização. Correto, exigem muito mais do Estado, porque não basta um não agir por parte do Estado. Ele tem que agir para conseguir efetivar os direitos sociais, econômicos e culturais. Então, por isso, são chamados de liberdades positivas. Exigem uma atitude positiva, exigem uma atuação estatal, e isso, obviamente, requer um planejamento econômico, o que torna ainda mais difícil a concretização dos direitos de segunda geração. Estamos falando de saúde, educação, moradia, trabalho, lazer, assistência social, né? Então, são direitos muito mais difíceis de serem efetivados, concretizados, do que os direitos civis e políticos, direitos de liberdade, que são de primeira geração, porque os de primeira geração, em regra, exigem um não agir por parte do Estado. Basta ele não interferir na nossa vida, nos deixar livres, né? Respeitando a nossa liberdade, ele já estaria efetivando os direitos de primeira geração. Com os direitos de segunda geração é um pouquinho mais complicado. Eles vão exigir do Estado, inclusive, um planejamento financeiro e uma atuação positiva. Então, está correta a letra B. Letra C. Para Carol Vazak, a terceira geração, fraternidade, é formada por direitos de titularidade coletiva. Correto até aqui. São direitos difusos, como a proteção ao meio ambiente, autodeterminação dos povos e o direito ao desenvolvimento. Gente, certinho. São exemplos de direitos que podem aparecer como direitos de terceira geração, segundo a classificação do Carol Vazak, tá? Então, correta a letra C. Na terceira geração, nós temos direitos, a gente diz que são difusos, porque temos titulares que não conseguimos identificar. É como se eles pertencessem a toda a humanidade. Né? São de titularidade coletiva, por isso são também chamados de coletivos em sentido amplo, ou meta-individuais. Então, eles vão além de um indivíduo ou além de um grupo de indivíduos. Esses são os direitos de terceira geração. Correta a letra C. Letra D. Segundo o constitucionalista brasileiro Paulo Bonavides, o direito de participação política compõe, junto com o direito ao pluralismo e a bioética, a quarta geração dos direitos humanos. Perfeito. Nós temos aqui no Brasil o grande nome, quando falamos de gerações ou dimensões, o autor mais famoso é o Paulo Bonavides, um constitucionalista, né, de grande renome, e o Paulo Bonavides, ele seguiu a base do Carol Vazak, e na quarta geração ele acrescenta, né, que seriam os direitos de participação política, direitos ligados ao pluralismo, à bioética. Então, está correto. Outro autor que pode ser mencionado na quarta geração é o Norberto Bobbio, um autor italiano, um jurista italiano, e ele vem nos dizer que direitos de quarta geração seriam direitos ligados à biotecnologia, a informática, né? Então também direitos novos. Agora, existe uma divergência entre o Paulo Bonavides e o Carol Vazak, que é justamente o que eu coloquei aqui na letra E. Conforme Carol Vazak e Paulo Bonavides, na quinta geração teríamos um direito à esperança composto pelo direito à paz em toda a humanidade. Errado. Por quê, gente? Tradicionalmente, ou seja, na visão do Carol Vazak, o direito à paz é um direito de terceira dimensão. O Bonavides é que traz essa nova visão do direito à paz como componente de um direito à esperança, que seria um direito de quinta geração, tá? Então, eles não concordam em relação a isso. A resposta essa assertiva está errada, é o nosso gabarito. E como eu disse a vocês, em tese, as bancas vão cobrar a teoria do Carol Vazak, tá? Só se a banca indicar um autor é que ela, em regra, é assim, tá? Pode nos trazer a teoria do Paulo Bonavides se sobrepondo a do Carol Vazak. Não é o caso da prova da Polícia Civil do Paraná nem do Pará. Percebam que aqui eu não dei nenhuma preferência para as teorias, né? Eu tratei das duas como equivalentes, com o mesmo peso.
Eu só disse aqui que os dois concordavam acerca de uma ideia e isso é falso, né? Então, eu me cerquei aqui de alguns cuidados para que a minha questão não fosse anulada, que é o que as bancas, né, deveriam buscar fazer. Então, como o STF, inclusive, já usou a teoria nos moldes propostos por Carol Vazak, existe uma tendência que seja cobrado em prova a classificação do Carol Vazak. Lembrem-se que se eu disser que Carol Vazak e Paulo Bonavides pensam a mesma coisa sobre direito à paz, está errado, que foi o que eu fiz aqui na minha questão, né? Então, está errada a letra E. Coloquei aqui para vocês uma revisão, que é o que nós já fizemos aqui, né? Comentamos sobre essas gerações ou dimensões, até a terceira, inclusive, o Supremo já reconhece. A quarta e a quinta trazidas por Bonavides e mais. Já tem autores que falam de uma sexta geração, que incluiria um direito fundamental à água potável, e outros dizem que a sexta geração traria um direito à felicidade, direito à busca pela felicidade. Já temos outro lá na sétima geração de direitos que dizem que nós teríamos um direito à probidade administrativa. Esse é legal, né? Um direito à prestação de contas por parte da administração pública. Então, o direito a uma boa administração pública, esse é legal, já está implícito nos nossos direitos, mas eu acho que seria interessante, sim, um destaque para esse direito à probidade administrativa. Lembrando que essa teoria é muito criticada, especialmente por André de Carvalho Ramos, porque seria difícil dividir os direitos, né? Eles não são estanques, às vezes um direito ele pode estar em mais de uma geração ou dimensão, então, segundo ele, não faria sentido dividir os direitos em gerações. Com essa divisão, a gente tem uma falsa ideia que uma geração substitui a outra, o que é completamente falso. Ele também diz que existe uma falsa ideia de antiguidade ou de posterioridade de um rol de direitos em relação a outros, e isso não é realidade, porque no cenário internacional, por exemplo, os direitos de segunda dimensão, eles foram protegidos antes dos direitos de primeira geração. Olha que legal. Porque a OIT, em 1919, já se preocupava com direitos trabalhistas, que são de segunda geração. Os de primeira geração só mereceram essa atenção internacional com a Declaração Universal em 1948. Né? Então, ele diz que não faria sentido essa classificação, que os direitos não podem ser vistos assim de forma fragmentada, porque eles compõem um todo indivisível, e temos novas interpretações dos direitos, como, por exemplo, o direito à vida, e tem autores que já cuidam de aspectos do direito à vida como uma quinta dimensão ou geração. Né? Então, segundo ele, não faz sentido porque os direitos são indivisíveis, interrelacionados, interdependentes, mas cai em prova, e se cair, vocês vão com a teoria do Carol Vazak. Combinado? Segunda questão, gente, essa sobre a afirmação histórica dos direitos humanos, eu quis colocar aqui os autores que são importantes, os pensadores, especialmente os iluministas, que contribuíram para essa afirmação histórica dos direitos humanos. Então, nos diferentes períodos da história, vários filósofos contribuíram para o desenvolvimento de uma teoria geral de proteção dos direitos humanos. Acerca dos mesmos, é possível afirmar, exceto, de novo, nós queremos a errada, a incorreta. Letra A. Thomas Hobbes, autor da obra Leviatã, de 1751, contribuiu em grande medida para a proteção dos direitos humanos. Hobbes defendia um contrato social de base democrática entre indivíduo e Estado. Completamente errado. O Hobbes não trouxe grande contribuição para o estudo dos direitos humanos. Ele realmente traz a ideia de um contrato social, mas é um contrato social que tem base absolutista, porque ele defende um poder ilimitado para o Estado. Né? Então, existiriam pactos, os indivíduos querem segurança, querem paz, e, em troca disso, eles vão abrir mão dos seus direitos perante o Estado e ele tem um poder ilimitado. Claro que isso não contribui em nada para a evolução dos direitos humanos. Não podemos aceitar esse poder absolutista e vai ser essa a diferença entre o Hobbes e o Rousseau. O Rousseau também é um autor contratualista, mas de base democrática, enquanto Thomas Hobbes tem base
Ele defende uma teoria contratualista de base absolutista, tá? Com poder ilimitado do Estado, então ela não nos serve, não nos ajuda, por isso é que está errada a letra A. Tranquilo? Letra B. Rousseau, em sua obra do Contrato Social de 1762, afirma que existe um pacto entre os homens livres e iguais, que estruturam o Estado para zelar pelo bem-estar da maioria. Correto. Como a liberdade e a igualdade são inerentes ao ser humano, são irrenunciáveis, por isso não se pode admitir um governo arbitrário. Perfeito. Esse é o pensamento de Rousseau. Por isso, ele é um pensador que vai inspirar, que vai fundamentar um Estado democrático. A sua teoria contratualista tem base democrática. É a grande diferença do Thomas Hobbes. Correta a letra B. Letra C. Hugo Grocio, conhecido como pai do direito internacional, na sua obra Da Guerra e da Paz, de 1625, defendeu a existência de um direito natural de cunho racionalista. Correto? Isso trouxe aí uma grande diferença entre pensadores anteriores que defendiam um direito natural de cunho divino, de origem divina, como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. O Hugo Grosso, ele rompe com essa ideia de origem divina, inclusive ele tem uma frase polêmica muito famosa: Deus está morto. Se o direito continua existindo apesar de Deus estar morto, a sua origem não é divina, né? Então ele traz um direito que tem uma origem, que tem cunho racionalista, tá bom? Então, certinha a letra C. Letra D. John Locke defendia a ideia de separação de poderes e afirmava que o grande objetivo das sociedades políticas é a preservação do direito à vida, à liberdade e à propriedade. Assim, o governo não podia ser arbitrário, devia ser limitado pela supremacia do bem público. Também correto, vejam que tem a mesma base democrática do Rousseau. O John Locke é um autor inglês, ele vem um pouquinho antes, ele é precursor dos iluministas, serve como fonte de inspiração. Nós sabemos de outro autor famoso que desenvolveu a teoria de separação de poderes, que é o Montesquieu. O Locke vem antes do Montesquieu, e com essa mesma ideia, para a gente evitar que o poder fique concentrado nas mãos de uma só pessoa, vamos dividi-lo em diferentes funções. Eu não posso ter um poder absoluto, porque o objetivo do Estado é assegurar os direitos individuais, né? E se não é assim, nós teríamos, inclusive, um direito de nos rebelar contra esse Estado. O John Locke defende um direito à rebelião dos povos, né? Então, correta a letra D. Por fim, letra E, conforme Immanuel Kant, a dignidade é um valor intrínseco a todo ser racional que não tem equivalente. Enquanto as coisas têm preço, as pessoas têm dignidade. O pensamento de Kant serve como fundamento para as características da irrenunciabilidade e inalienabilidade dos direitos humanos. Perfeito. Lembrem-se disso, né? São direitos tão importantes, são componentes da nossa dignidade, tem como fundamento a dignidade. Então, apesar de sermos titulares desses direitos, nós não podemos renunciar, não podemos alienar, transferir, não tem esse caráter econômico, né? Porque tem um valor inestimável, a dignidade tem valor inestimável. Então, enquanto as coisas têm preço, as pessoas têm dignidade. O homem é um fim em si mesmo, ele não pode ser usado como instrumento para nada. Então, essa é a famosa doutrina aí de Immanuel Kant, que nós utilizamos até hoje. Então, a errada, né, a que está incorreta é a letra A. Coloquei aí também um trechinho para vocês lerem sobre os autores. Foi o que já falamos aqui, discutindo a questão. Leiam, lembrem-se das obras, tá? Porque às vezes a banca menciona alguma obra, então essas obras mais famosas, é importante que vocês tenham uma noção disso, não só em direitos humanos. Gente, isso aqui cabe perfeitamente numa questão aberta de direito penal, de processo penal. Lembremos também do Beccaria, né, que aparece dentre os pensadores iluministas, muito importante em direito penal, com a humanização das penas, a ideia de proporcionalidade entre o crime e a pena. Então, são autores que fundamentam correntes filosóficas importantes em qualquer área. Então, conhecendo um pouquinho da teoria,
você consegue enriquecer uma resposta sua numa prova discursiva, numa prova oral, certo? Terceira questão, essa foi boa, muita gente errando, né? Sem entender, professora, a senhora colocou a resposta errada. Não coloquei, gente, olha só. A minha questão não pergunta para vocês o texto do artigo 5º, parágrafo 3º. Eu coloco uma situação hipotética para vocês e pergunto se, nesse caso, o tratado, né, ou melhor, qual seria o status do tratado nesse caso que foi descrito. Então, vejamos, imaginemos a seguinte situação. A República Federativa do Brasil assina um tratado no âmbito da Organização das Nações Unidas relativo à proteção dos direitos dos idosos. Primeiro tópico, direitos dos idosos são direitos humanos? Óbvio que são direitos humanos, né, gente? Direitos dos idosos, crianças, adolescentes, mulheres, direitos humanos, claro. Então, está dentro da temática dos direitos humanos. Primeira pergunta que você tem que se fazer é essa. Tal tratado é enviado pelo presidente da República para ser analisado pelo Congresso Nacional. Na sequência, Câmara dos Deputados e Senado Federal aprovam o tratado em 2 turnos de votação em cada casa, por 2/3 dos seus membros e promulgam o decreto legislativo. Após, o tratado é devolvido ao presidente da República, que o ratifica e promulga o decreto executivo. Percebam que eu retratei aqui todas as fases completinhas de incorporação dos tratados, né? O Supremo exige todas elas, não basta a ratificação, o presidente ainda tem que promulgar o decreto. E aí eu pergunto, sobre tal tratado, considerando o entendimento do STF acerca do tema, é correto afirmar que é para não deixar nenhuma dúvida se eu queria saber do Supremo ou da doutrina, tá bom? Letra A. Ingressará no ordenamento jurídico brasileiro com status de norma supralegal, pois não alcançou o quórum previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Errado. Ele alcançou sim, porque a Constituição exige um mínimo de 3/5, um mínimo de 3/5. 2/3 é mais que 3/5. Se ele foi aprovado por 2/3, ele ultrapassou o mínimo, ele conseguiu e superou o mínimo, né? Então, o requisito foi observado. Então, letra A está errada. Cuidado com isso, repito. Se eu perguntasse para você sobre a literalidade do parágrafo 3º do artigo 5º, essa questão estaria incorreta, claro, porque lá diz 3/5. Mas não foi o que eu perguntei. Eu contei um caso e contei qual o quórum de aprovação do tratado. Eu perguntei para vocês se ele conseguiu preencher os requisitos, e ele conseguiu, né? Se a sua aprovação foi superior ao mínimo, o requisito de aprovação foi preenchido. Então, errada a letra A. Letra B, será incorporado com status de emenda constitucional, já que observou o procedimento do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Perfeito. Perfeito, porque 2/3 é mais que 3/5. Então, ele alcançou o quórum mínimo, vai entrar com status de emenda, certo? Letra C, como o tratado não se refere a direitos humanos, será incorporado como lei ordinária. Completamente errado. Proteção dos direitos dos idosos é, sim, direitos humanos. Inclusive, eu coloquei aqui um tratado que não existe, né, que é uma Convenção sobre Direitos Humanos dos Idosos na ONU, mas nas Américas nós já temos uma Convenção Interamericana para proteger direitos humanos dos idosos. O Brasil já assinou, ainda não ratificou, tá? Nem promulgou o decreto, claro, mas já assinamos, já existe uma Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos dos Idosos. Ainda não está em vigor para nós, porque ainda não completamos o processo, ok? Sistema americano mais adiantado que a ONU na proteção de direitos humanos dos idosos. Letra D. Pelo quórum de aprovação obtido, ingressará no ordenamento jurídico brasileiro com status de lei complementar. Errado. Gente, não existe nada, nenhum tratado, nem os que não sejam de direitos humanos, com status de lei complementar. Ainda teve gente que marcou essa questão aí, eu coloquei nas redes sociais e muita gente marcou a letra D. Então, cuidado. Assim como o Pacto de São José da Costa Rica terá status de emenda constitucional no ordenamento jurídico brasileiro. Errado, porque esse tratado teria status de emenda e o Pacto de São José não tem. O Pacto de São José é norma supralegal porque é de 1992
Em 92, não tínhamos essa possibilidade de incorporar com status de emenda, porque essa regrinha surgiu com a emenda 45 de 2004, que acrescentou o parágrafo 3º ao artigo 5º da nossa Constituição. Então, não existe possibilidade de tratados que foram ratificados antes de 2004 terem status de emenda. Cuidado com isso. Datas são importantes aqui. E, para quem nunca tinha visto uma questão nesse formato, agora já viu e não vai errar na prova, né? Então, se errou, não fique triste, o lugar de errar é aqui, nós estamos treinando, mas serve de alerta para você não errar na sua prova, né? Então, certinho, cumprir os requisitos do parágrafo 3º do artigo 5º, vai ingressar com status de emenda constitucional. Então, resposta correta, letra B. Também coloquei aqui para vocês revisarem as fases do tratado, não é? A negociação, conclusão e assinatura do texto. O presidente da República assina, volta com o tratado, envia para o Congresso Nacional. Se o Congresso aprovar, ele vai aprovar por decreto legislativo. Lembrando que não existe prazo para a prática de nenhum desses atos na nossa Constituição, isso é muito criticado. Se o Congresso não aprovar, o processo para por ali. Se o Congresso aprova, ele devolve ao presidente da República e o presidente, de acordo com critérios de conveniência e oportunidade, vai ratificar o tratado. Então, ele deposita um instrumento para dizer que a República Federativa do Brasil passa a se submeter àquele tratado. A ratificação produz efeitos lá no cenário internacional, mas o Supremo diz que não basta, porque para produzir efeitos também internamente é necessário um novo ato do presidente, além da ratificação, que é a promulgação de um decreto executivo ou decreto presidencial. Com esse decreto, aí sim, o tratado está em vigor internacionalmente e também internamente, aí nós fechamos o nosso ciclo, tá? Lembrem-se disso. O STF exige todas essas fases, por mais que a doutrina critique, a doutrina entende que basta a ratificação, em provas a gente responde de acordo com o Supremo, então tem que ter o decreto presidencial, tá bom? Coloquei para vocês os esquemas, para vocês relerem essa parte, né? As possibilidades aí de incorporação de tratado, que é muito importante. Se não é tratado sobre direitos humanos, entra como lei ordinária. Se é tratado sobre direitos humanos, só tem duas possibilidades. Ou ele consegue status de emenda, se não conseguir, ele ingressa com status de norma supralegal, porque ele trata de uma matéria que é relevante. Então, nunca mais nós teremos um tratado de direitos humanos com status legal. Ele sempre terá status de norma supralegal. Ele está acima das leis e abaixo da Constituição. Certinho? Então, essa foi a nossa terceira questão. Vamos à quarta questão sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. De novo, eu quero a incorreta, que é para vocês treinarem, né? Com várias alternativas corretas, é bom, isso ajuda na fixação e memorização do texto. E, ao mesmo tempo, vocês já vão treinando troca de palavras, ressalvas que podem deixar a questão errada, né? Então, letra A. Todo homem tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Está correto, é o artigo 10 da DUDH. Eu copiei o artigo aqui para vocês nos comentários. Façam a leitura. Gente, quanto mais vocês lerem, menor a chance de vocês perderem uma questão literal na prova, que também se espera, né? Eu acho que nas duas provas, uma questão vai ser sobre a Declaração Universal, sem dúvida, então tem que treinar, e a gente treina lendo muitas vezes, resolvendo questões, grifando. Quem não viu o curso gratuito que eu coloquei sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, veja, ainda está disponível. O pessoal me pediu que não conseguiu assistir, eu ainda deixei lá, estou deixando essa semana disponível. Veja as aulas, vale a pena, porque é uma questão que você garante. A gente sabe o peso que tem uma questão, não é? Ela pode significar a sua aprovação ou não. E direitos humanos é uma matéria que estrategicamente vale muito a pena, uma matéria pequena,
que muita gente não estuda, conta com a sorte ou estuda de forma incorreta. Então, se você está aqui preocupado, resolvendo simulados, você já está à frente de muita gente, né? Então, correta a letra A é o artigo 10 da DUDH. Letra B, ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Todo homem tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Também está correto, cópia literal do artigo 12 da DUDH. Cuidado com a inclusão de palavras aqui, tá? Além de vida privada, família, lar, correspondência, a banca poderia colocar dados, por exemplo, para confundir com a nossa Constituição e ficaria errado, a questão ficaria errada. Então, é só o que está no texto, eu não posso ter nada além do que está no texto da DUDH. Letra C, todo homem tem o direito de ser em todos os lugares reconhecido como pessoa perante a lei. Correto, esse artigo não aparece tanto em provas e, de propósito, eu peguei artigos menos famosos, digamos assim, né? Que é justamente para treinarmos se a banca resolver cobrar. É o artigo 6º da DUDH. Letra D, os homens e mulheres de qualquer idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. Errada por um detalhe, não são homens e mulheres de qualquer idade, são homens e mulheres de maior idade. Então, eu troquei aqui só uma palavrinha, né, que é normalmente o que a banca faz para te pegar. Vocês não vão mais cair. É o artigo 16 da DUDH, então a letra D está errada. Letra E, todo homem tem direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de fruir de seus benefícios. Também correto, cópia literal do artigo 27, item número 1, é o que traz os nossos direitos culturais na DUDH. Então, a única errada está aqui na letra D. Tranquila, né, pessoal? Então, bem literal, que é como pode aparecer aí na prova de vocês. E, para revisão, coloquei aqui, leia os 30 artigos da DUDH. Então, enquanto estivermos fazendo o simulado, né, a oportunidade, ao resolver as questões da DUDH, você faz a leitura de novo, já garante aí pelo menos 4 leituras da DUDH. Combinado? E faça um curso gratuito. Olha, assim, vocês vão se arrepender se perderem isso, porque, né, uma chance gratuita de aprender, de treinar o texto, e às vezes a gente deixa passar, né, fica displicente aí, acha que já tá bom, não precisa mais estudar isso, e perde uma questão que faria toda a diferença. Então, não deixem isso acontecer com vocês. Última questão. A Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes foi adotada pela Resolução 3946, em 10 de dezembro de 1984, pela Organização das Nações Unidas. O Brasil assinou o texto em 23 de setembro de 1985, ratificou em 28 de setembro de 1989 e promulgou o decreto presidencial em 15 de fevereiro de 1991. Então, olha que bom, o enunciado dessa questão é bem completo, né? Já fica aí um lembrete para vocês. O Brasil, essa convenção entrou em vigor para nós internamente em 91, apesar dele ter assinado em 1985, só em 91 é que ela entra em vigor. E considerando o texto da convenção, analise as assertivas e marque a alternativa correta. Primeiro, não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções legítimas ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram. Esse item está correto, é o artigo 1º, número 1 da Convenção, né? Cópia literal. Então, fiquem atentos, porque isso aqui cai muito. Aquilo que o país considera sanção legítima, eu não posso classificar como tortura, tá? E isso gera muita incoerência, porque em alguns países, como os Estados Unidos, que consideram, em alguns casos, como legítima a pena de morte ela não é uma pena cruel se ela for executada rapidamente. Então, a gente tem a injeção letal, por exemplo, que não seria considerada uma pena desumana, apesar de ser pena de morte. Então, chega a ser ridículo, né?
mas é, infelizmente, a interpretação que é feita, considera-se uma sanção legítima. Item 2. Em nenhum caso poderão invocar-se circunstâncias excepcionais, tais como ameaça ou estado de guerra, instabilidade política interna ou qualquer outra emergência pública como justificativa para a tortura. Também correto está previsto no artigo 2º, no item 2 da Convenção. Claro, né, pessoal, eu não poderia criar essas ressalvas ou exceções, porque imaginem, nessas situações é que nós mais precisamos ser protegidos contra a tortura. Então, pensem, se fosse possível, não, numa situação de guerra, numa situação de emergência, eu posso torturar. Não teríamos a proteção do direito, né? Então, não se compatibiliza com a proteção, seria uma proteção deficiente. Violaria o princípio da proporcionalidade na sua vertente de proteção deficiente. Então, o Estado não pode nem interferir demais e nem proteger de menos. A sua proteção tem que ser eficiente. Terceiro, a ordem de um funcionário superior ou de uma autoridade pública não poderá ser invocada como justificativa para a tortura. Correto, senão a gente teria aí a mesma coisa que tivemos com o nazismo, né? Que as pessoas ali afirmavam, quem trabalhava lá nos campos de concentração dizia que só estava cumprindo ordens. Então, também não resolveria. Está previsto na Convenção, no artigo 2º, no item número 3, não vale dizer que é ordem de superior e isso justificar tortura. Item 4. Nenhum Estado-parte procederá à expulsão, devolução ou extradição de uma pessoa para outro Estado quando houver razões substanciais para crer que ela corre perigo de ser ali submetida à tortura. Então, ainda que seja caso, né, de extradição, de devolução, de expulsão, se o país suspeitar que aquela pessoa pode ser torturada, ele não vai devolvê-la, porque isso equivaleria ao próprio país torturar aquela pessoa. Então, uma forma de proteger pessoas. Isso aqui recebe um nome especial, gente. Eu acho que isso aqui vai cair nas provas de vocês, hein? É o princípio de proibição de devolução ou proibição de rechaço, ou non-refoulement, do francês, non-refoulement. Então, é um princípio importantíssimo e é uma proteção adicional da pessoa para evitar que ela seja torturada. Ele existe em outros tratados. Então, se houver suspeita que a vida, que a integridade da pessoa esteja em risco, ela não vai ser devolvida, extraditada, expulsa, tá? Então, é uma proteção adicional que recebe esse nome, está no artigo 3º da Convenção de Combate à Tortura. Portanto, todas as assertivas estão corretas. E a minha sugestão aqui para vocês é que vocês releiam a Convenção contra a Tortura, principalmente dos artigos 1º ao 24, com destaque para os 6 primeiros artigos, que são os mais cobrados em provas, tá bom? Então, fechamos aí mais 5 questões, que eu acho que foram bem ricas, né? Em termos de conteúdo, abordamos vários aspectos, que isso sirva aí como um auxílio, que ajude no estudo de vocês, que vocês estejam gostando, que seja divertido e que nenhuma questão da prova surpreenda vocês. Aguardo vocês aqui no nosso simulado número 3. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Vocês sabem aí que podem falar comigo por e-mail, no WhatsApp, no Instagram, no Telegram. Então, fiquem à vontade. Tá bom, pessoal? Ótimos estudos para vocês. Agradeço o tempo, a boa vontade, né, a participação de vocês. Até o simulado número 3. Beijo para vocês, bons estudos.